fala que meditar é parar de pensar. Realmente, quando meditamos, paramos de pensar? Se eu dirijo um carro, eu sei quando ele está em movimento e sei quando ele para o movimento. Mas se eu penso e não sei o que é pensar, eu não sei quando o pensamento está em movimento e quando ele parou. Então é necessário examinar algumas coisas, é necessário levar em consideração algumas coisas antes de dizer que meditar é parar de pensar. É preciso examinar se parar de pensar é uma realidade. Bom, quando nós pensamos, nós relacionamos coisas. Nós pensamos porque juntamos na abrangência de nossa mente uma relação de coisas. Por exemplo, se eu percebo uma porta batendo, se eu percebo o som de uma porta batendo, o que foi que eu percebi? Um som? Simplesmente um som? Se eu percebi simplesmente um som, por que é que eu digo o som de uma porta? Eu quero dizer, eu não percebo, a minha percepção não ocorre senão numa dada sucessão necessária de eventos. Há uma sucessão necessária de eventos enquanto eu percebo as coisas. Eu quero dizer, quando digo ouvir um som, eu estou dizendo o som de um pássaro, ou o som de uma porta, ou o som de um objeto qualquer. Então já há uma relação. Eu relacionei o som, a porta, ao pássaro, aos fogos. Há uma relação na minha percepção, no meu modo de perceber, há uma relação. E se relaciona alguma coisa, eu estou pensando. Sempre que relaciono coisas, eu estou pensando. O que é estar apenas consciente? Quando você diz, eu estou apenas consciente, você está dizendo, eu estou consciente. E estar consciente é estar consciente de alguma coisa. Você não pode estar consciente se não consciente de alguma coisa. Você está consciente do vento? Está consciente do som? Você está consciente de alguma experiência que está ocorrendo no seu momento? Estar consciente é estar consciente de algo. Sim, você pode dizer, eu estou consciente da consciência. Então a consciência passa a ser um outro do qual você está consciente. E se há um outro do qual você está consciente, há uma relação. A relação daquele que está consciente e aquilo do qual ele está consciente. Há uma relação. E se há uma relação, se relaciona o estar consciente
ao estar consciente de alguma coisa, eu estou pensando, porque eu estou juntando duas coisas. Uma subjetividade a algo do qual e para o qual ela é um sujeito. Sim, mas você pode dizer como um bom meditador, um meditador de carteirinha, você pode dizer simplesmente que o meditador não se prende aos objetos. Isso é uma outra coisa. O fato do meditador não se prender aos objetos de sua percepção não significa que, ao estar consciente, ele não esteja juntando em sua consciência os objetos dos quais ele está consciente, mesmo quando esse objeto é aquilo que ele chama de si mesmo, o meu ser consciente. Você pode, de fato, na realidade, se dar conta de si mesmo? Se você se dá conta de si mesmo, se você está consciente de si mesmo, isso significa esse si mesmo do qual você está consciente é um outro para a sua consciência. Sua consciência, ao olhar para si mesma, o si mesmo torna-se um outro relacionado à própria consciência. Há uma relação também. E sempre que há relações, há pensamento. Voltando ao chá filosófico, entrevistamos agora a Dione Gurgel, fisioterapeuta. Dione, qual é a importância desse curso ministrado pelo professor Racido? Esse curso, para mim, tem uma importância imensa, né? Porque eu considero que existe uma Dione que pensava antes e uma Dione que pensa diferente hoje. A Dione de ontem, ela era envolvida simplesmente pela vida e não parava para pensar. E hoje eu vejo que a cada detalhe, cada ação, cada atitude, a gente procura se aprofundar, né? E não ficando só nas questões físicas, mas também nas questões metafísicas, no pensamento puro. Entrevistando o Dr. Cristiano. Cristiano, qual a importância desse curso ministrado pelo querido professor Racido nesse nosso espaço? A importância desse curso é uma ampliação na minha visão de mundo. É a oportunidade de discutir temas relevantes na nossa vida e ter a maior abrangência sobre o que existe no mundo.